Gente, vamos ver o que que tá. Uhum. Vamos aguardar só um minutinho. Aí a Júlia já tá entrando. Ok. Hum. É, só um minutinho. Então, aqui a gente estava vendo, né, sobre a história de que Moisés soube, trabalhar com os metais também. E ele trabalhou, então, com bezerro, derreteu o bezerro de ouro, fundiu, né? E aí agora ele fez pela propriedade que tem de maleabilidade, ele fez placas e depois virou um pó. E as pessoas que fizeram tomaram, né? A gente vai confirmar isso. A Julinha vai ler para a gente Êxodo, né, Julinha? Por favor, pode ler aí. Você entrou antes da Hum. mãe, pode. Deixa a mamãe, deixa a tia ler. E, ok. Pode ler para a gente? Pegou o bezerro que eles tinham feito e destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas o bebessem. Olha só, imaginem que coisa, né? Terrível. Mas aprenderam a lição. Ok, gente, então vocês fazem aí a página 28, ok? Bonitinho, para a gente corrigir na próxima aula, ok? Bom, vamos continuar fazendo aqui uma recapitulação sobre os metais. Vocês estão vendo aqui vários metais, várias bolinhas, né? Que são símbolos de uma ligação de metais. Em vermelho e azul, nós temos o núcleo. E em pretinho, a gente tem os elétrons, a eletrosfera, onde os elétrons ficam. Olha só, esses aqui, esse átomo, ele tem quantas camadas? Vamos contar? Uma, duas, três. Ele tem três camadas. E na última camada, ao invés do elétron ficar bem grudadinho na camada, ele fica meio que flutuando. É como se ele tivesse livre para ir e vir para qualquer lugar. E aí o átomozinho fica ali, é, com os elétrons soltinhos, e isso faz com que os metais sejam bons condutores de elétrons, porque o elétron da última camada está livre, indo para um lado e para o outro, tá bom? Entenderam? Quem entendeu Sim, essa parte do mar de elétrons, dá um joinha aí para tia, para gente, para eu ter certeza que vocês estão entendendo. Entendeu? Julinha, eu disse mais ou menos. Eu também. tá bom. Então, vou falar de novo, tá? Cada átomo tem os elétrons que ficam ao redor. E eles vão para uma camada, depois vão para outra camada e para outra. Às vezes, na última camada, só ficam pouquinhos elétrons, um, dois elétrons. Nessa última camada, imagina a cebola. Na última camada da cebola ficam poucos elétrons. E esses elétrons que ficam na última camada, ao invés dele ficar bem juntinho ali, grudadinho na última camada, não, o elétron ele fica como se fosse um balão em festa, assim, indo para um lado e para o outro. Ele fica livre no metal. E ele vai indo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro no metal. Aí você imagina uma barra de ferro mesmo, um ferro bem pesado. E aí no ferro ele é pesadinho, né? O que que faz ele ficar pesadinho?
É o núcleo dele, onde tem os prótons e os nêutrons. Então, o núcleo que faz ele ter aquele peso. Mas além do peso, além daquela massa, existem também uma eletrosfera, um monte de elétronzinhos que a gente não consegue ver, porque são pequenininhos. E esses elétrons, eles podem ir para um lado da barra e podem vir para o outro lado da barra de ferro, né? Em- Por isso que quando uma pessoa está levando choque, se você encosta uma barra de ferro nela, o que que vai acontecer com você? Você Você vai vai levar um levar choque choque também. também. Isso, Clara. Por quê? Porque o elétron que está no ferro, livre ali, em cima da barra do ferro, ele vai trazer a eletricidade da tomada para você. É como se ele fosse um carrinho que vai e volta na barra, trazendo a eletricidade, tá bom? Então, é assim que acontece, com os metais. E aí, todos os metais, eles podem ficar nesse mar de elétrons. Na verdade, todos eles ficam, ok? Bom, gente, eu trouxe aqui só alguns exemplos do dia a dia para vocês saberem aonde que tem metal. Olha onde que existe o metal. No aço, o aço que a gente viu, né, na semana passada, que é a ligação do ferro com o carvão, carbono, quer dizer. Ali, ó, o aço inoxidável, que a Clarinha até mostrou na casa dela, né, Clara? As torneiras, os talheres. Então, o aço inoxidável, ele é formado de ferro e também de outras coisas aí da tabela periódica. Então, no nosso dia a dia, a gente encontra ele aqui. No dente, sabe? Tem gente que tem aqueles dentes assim, que fizeram tratamento e tem prateado. É um amálgama que eles chamam, né? E olha só, qual que é a composição? O que que tem nesse amálgama? Sabe, o mercúrio, que nós vimos que é líquido. O mercúrio, ele não é tão bom para a saúde, não. A gente não podia ter ele na boca, não. Mas no amálgama tem. Aí tem o mercúrio, tem a prata, e eles fazem uma ligação química que põe um pouquinho de cada um desses e formam esse negócio prateado e colocam na boca. E ele é usado nas obturações dentárias. Entenderam aqui o amálgama? Sim, Clarinha? Júlia? Sim. Uhum. Bom, ok. Outra estrutura que é metal também. Estão vendo aqui um instrumento musical? Esse instrumento musical, ele é feito de uma composição que a gente chama de latão. O que que é o latão, gente? Ele é o cobre, o Cu, que está na tabela periódica, e o zinco. A mistura desses dois, quase 70% de cobre e 30% de zinco, vai fazer essa ligação química, que é muito usado para fazer torneira também, para fazer instrumentos musicais, tá? Para produção de tubos para levar, tipo, a água, para levar, conduzir algum tipo de gás, os tubos, as tubulações, né? Aqueles canos que ficam debaixo da terra, às vezes são feitos de latão. Então, por que que eles fazem essa ligação? Porque ele é bem fácil de moldar e fica flexível e nos instrumentos eles são bonitos, né? Os instrumentos são brilhantes, então o cobre com o zinco fica assim, bem bonito, que dá até para fazer um instrumento musical. Bom, então vamos ver aqui aonde mais a gente encontra metal no nosso dia a dia. No ouro de 18 quilates, você sabia que o ouro, às vezes, que é usado aí na aliança, né? Em algumas coisas que a gente conhece, não é ouro 100%? Olha só,
o ouro 18 quilates, que é conhecido assim, ele tem 75% de ouro, ele tem 13% de prata e 12% de cobre. Muitas alianças são desse ouro 18 quilates. A maioria é ouro, mas é o ouro ligado com prata e com cobre. Legal, né? E por que que eles usam? Qual que é a principal propriedade desse daí? Ele não faz reação química, por isso que ele é muito durável. Por que que as pessoas que casam gostam de usar essa aliança de ouro? Porque ela não vai reagir, ela não vai desgastar nunca. É como se ela fosse eterna, né? Ela é muito brilhante, a aliança de ouro 18 quilates, e ela tem uma dureza maior do que os outros metais. Entenderam como que é esse ouro Sim. aqui? Sim? Bom. E as moedas? Não, aqui, agora eu vou falar das resistências do ferro elétrico, do chuveiro elétrico, aquelas molinhas, né? Sabe umas molinhas que quando o papai desmonta o chuveiro, tem. Vocês já viram? No ferro elétrico, às vezes também tem ali uma Meu pai resistência que nunca a gente. desmontou o chuveiro. Ah, não, claro, nós vamos ter que conversar com seu pai. O Ou nosso com não o é Lucas para. elétrico. Ah, tá bom. Mas nos chuveiros elétricos, geralmente, não, todos eles têm essa resistência. E essa resistência é um lugar onde passa muita energia, e por isso que ela tem que ser de um metal que conduz a eletricidade muito, muito rápida, tá? Bom, ela é formada por dois metais que estão lá na tabela periódica, que é o níquel e o cromo. Então, a gente está vendo aqui, meninas, o exemplo de várias ligações químicas, tá? Então, na natureza e no nosso dia a dia, a gente vê isso direto, mas a gente não sabia. Ah, eu não sabia que o amálgama que faz lá a obturação do dente tinha tantos metais e tinha até mercúrio, né? Eu não sabia que o ouro da aliança da mamãe não era ouro 100%, é ouro 75% de ouro, o resto tem cobre e tem prata. Olha que legal! E tudo isso são ligações de metais, são ligações metálicas. E também nós temos aqui, por último, o último exemplo, que é um metal fusível. É, nas aparelhos eletrônicos, sempre tem um fusívelzinho. Às vezes, em lanternas, a gente consegue encontrar esse fusível. É esse aparelhinho que está aparecendo aqui, ó, que tem duas partezinhas de metais, parece que uma no meio é de vidro. Então, esses fusíveis, eles são muito interessante que eles têm olha aqui que fala da propriedade principal dele, apresentam baixo ponto de fusão em relação aos metais puros. E aonde que a gente encontra? Em fusíveis elétricos, quando a intensidade da corrente elétrica é muito, muito alta. E a liga se funde ou se quebra. Ou seja, gente, vai passar tanta energia que tem que ter um metal muito forte, resistente ao excesso de corrente elétrica. Então, é isso que é o fusível. E ele tem tem 4 elementos metais que formam, que aí é o chumbo, o estânio, e aí alguns que a gente não está acostumado a ouvir o nome, mas é só para vocês saberem aonde que encontram os metais no seu dia a dia, tá bom? Muito bem, Clara. Cadê a Clarinha? Aparece aí, Clara. Clara, Lavínia, Júlia, Melissa. Então, Tô vocês aqui. entenderam? Sim. Entenderam onde Sim, eu estão os entendi. metais? Muito bem. Hoje, então, a gente estudou essas duas coisas. Nós estudamos como que o raio
ou seja, o tamanho do átomo, ele é encontrado na tabela periódica. E a gente também estudou uma coisa que é do nosso dia a dia. Aonde que estão os metais no nosso dia a dia e como que são as ligações que eles fazem, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. A gente ainda continua. Na semana que vem, a tia vai trazer um monte de exercícios para a gente ir fazendo juntos e vocês, assim, aprendendo, memorizando cada coisinha dessa e vendo como que é legal aplicar no nosso dia a dia, tá? Vamos fazer, então, uma oração. Júlia, você pode fazer a oração para a gente, finalizar nossa aula? Tá bom. Querido Deus, obrigado por esse dia. Muito obrigado por mais essa aula que o Senhor nos deu. E abençoa cada um que esteve aqui presente. E cuide de todos. Abençoe que cada gente possa aprender mais. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, gente. Beijo para todo mundo. Olha, se Tchau. não conseguir todo o vídeo da Safira, vê pelo menos uma parte para vocês entenderem e a gente conversar, tá bom? Beijinhos para todos. Tchau. Tchau. Tchau.